Olá, Colors! Como vocês estão? Eu estou bem, muito bem. Espero que você esteja bem, muito bem também. Bom, o tema de vídeo de hoje é: fãs criam petição contra fanfics que sexualizam idols masculinos. Esse não é um tema, algo que a gente não saiba ou que a gente nunca tenha visto ou ouvido falar. Tenho certeza que todo K-Popper já deve ter pesquisado sobre fanfics dos idols, principalmente aquele ult que mais gosta, o grupo que mais gosta. Com certeza já deve ter pesquisado ASMR ou redublagens no YouTube, principalmente aquelas que são mais de 18, onde sexualizam os idols. E o assunto de hoje, o tema de hoje é falando sobre a sexualização de idols masculinos em fanfics. A gente sabe que, assim, o K-pop, ele às vezes nos traz um lado um pouco preconceituoso. E por que eu tô falando isso? Não é que eu esteja te chamando de preconceituoso, é porque às vezes, quando a gente está iniciando, qualquer colega de escola que fala assim: o BTS é gay, por exemplo, a gente discute com a pessoa para provar que ele não é gay. Depois começa a passar um tempo, a gente começa a entrar mais dentro do K-pop. Se alguém chega e fala: o BTS é gay, a gente vira e responde o quê? Nossa, quem me dera. Por quê? Porque a gente não quer ver os grupos masculinos junto com os grupos femininos. A gente tem um ciúme possessivo desnecessário, sendo que a gente não tem que gostar deste idol como homem, sim apenas como artista. E aí, vários fãs que, para alimentar desejo de outros fãs, para ganhar view e para confortar o coração dos fãs de uma forma tóxica, criaram as fanfics. O que são fanfics? São histórias onde eles colocam casais fictícios, seja do mesmo grupo ou de um membro com um grupo de outro membro, onde tem cenas mais de 18. Tudo que você possa imaginar. E até mesmo, às vezes, você pode encontrar fanfics ou vídeos com cenas de estupro. Gente, isso é algo muito sério e eu já vi. Não é que eu tenha visto porque eu pesquisei. A minha colega, ela assiste e ela já viu uma cena assim. E eu vou contar até um exemplo para vocês. Ela começou a assistir, né? Aí ela viu que era uma cena de estupro, de agressão física, que os membros que estavam envolvidos nessa redublagem, nessa fanfic, era o V e o J-Hope do BTS, né? O chip V-Hope. E aí ela deixou o comentário dela. Eu até gostei, foi bem feito, mas foi um relacionamento tóxico deles, é um pouco desagradável, minha opinião. Veio uma outra pessoa e fez um comentário: querida, não existe nada de tóxico nisso. Todos os dois aceitaram e concordaram fazer o que eles fizeram. Gente, primeiro, tem muitas pessoas que acreditam nisso. Às vezes, pelo fato de ter conteúdo para alimentar o chip dessa pessoa, por isso que ela se torna mais tóxica e ela acredita tanto no chip dela. Talvez se alguém falar para ela que o seu chip não é real, ela pode até pegar uma fanfic e jogar na sua cara e falar: isso aqui não é real. Elas acreditam, elas gostam desse tipo de conteúdo, que é totalmente desrespeituoso e nojento. No início, quando eu fiquei sabendo disso, eu não gostava nem um pouco. Tem pessoas que trabalham mesmo com isso e assim, é algo muito, muito pesado. Bom, alguns fãs de K-pop estão problematizando fanfics, histórias de ficção escrita por outros fãs, que sexualizam idols masculinos. Muitos desses idols ainda são menores de idade. Isso é verdade, gente. Eu acho que já deve ter até fanfic por aí do Ainepen, um grupo novíssimo. Também deve ter do TXT. Enfim, tem de tudo quanto é grupo. Os fãs contra as fanfics abriram uma petição na internet. A polêmica foi divulgada pelo site especializado Wall K-Pop. Essas fanfics são categorizadas como Real Persons List, por envolverem atos sexuais entre personagens que existem na vida real. Segundo o site Wall K-Pop, vou ler o que eles falaram.
Alguns estão questionando se a fanfic pode ser considerada uma forma de crime sexual digital, e a petição atualmente tem mais de 161.906 assinantes. Real Person Slash é descrito como um gênero de fanfic envolvendo atos sexuais entre pessoas reais, enquanto uma fanfic comum é descrita como obras não oficiais de ficção escrita por fãs envolvendo pessoas reais ou personagens fictícios. Fecha aspas. Crime sexual? Será que fanfics e redublagens podem ser considerados um crime sexual? Existe uma petição similar com mais de 20.000 assinaturas contra Real Person Slash com idols femininas do K-pop também. Para quem não sabe, as idols femininas elas também são bem sexualizadas, ok? Não são só os homens, mas hoje em específico eu vim falar dos masculinos. Na petição contra as fics de idols masculinos, os atores classificam as cenas de sexo como cenas pervertidas, muitas vezes envolvendo estupro, foi o que eu disse. O texto divulgado fala mesmo em crime sexual digital. Então, realmente, para quem faz esse tipo de conteúdo, se a empresa, por exemplo, ela resolvesse denunciar, ela teria todo esse direito. Tá sexualizando o idol dela, isso pode ser considerado crime sexual também. Abre aspas. Inúmeras celebridades masculinas foram sexualizadas por meio dessa cultura, quer a vítima seja uma mulher ou homem, quer tenha ou não poder. Ninguém deve ser submetido à cultura do crime sexual, diz a petição. É o que os fãs escreveram, pedindo para que essas fanfics e redublagens parem, para que as empresas elas denunciem, para que seja aberto um processo. E a gente sabe que isso é verdade. É uma sexualização dos idols muito forte. Isso é a cultura que os próprios fãs criaram. Olha a que ponto os consumidores de K-pop chegaram. Alimentar a sua sede de K-pop dessa maneira? Não, gente, isso não existe. Exemplos de fanfics salientes. Vou ler aqui para vocês. O site Spirit Fanfiction, desculpa, não sei a pronúncia correta. Centro de Fanfics Brasileiras, é possível encontrar várias classificadas para maiores de 18 anos. Em geral, é porque descrevem atos sexuais, inclusive homossexuais, o que é um tabu da Coreia do Sul. Olha só, gente, algo que na Coreia do Sul é tão restrito, é tão assim, vamos dizer, errado, é realmente um tabu, aqui pra gente já é um pouco mais normal. E mesmo a gente sabendo disso da Coreia do Sul e sabendo que muitos idols eles não são gays como a gente quer ou pensa que seja, nós ainda temos a capacidade de fazer um tipo de conteúdo desse. E aí depois, quando alguém sexualiza o idol, fica com raiva. O próprio fã tá fazendo isso. Uma das histórias mais populares, com 8,5 mil curtidas, é O Garoto de Programa Virgem. Gente, até os títulos são nojentos. Nela, Jungkook do BTS é um adolescente em fase escolar que trabalha como um garoto de programa. Gente, imagina se o próprio JK da vida vê um trem desse. Lê uma coisa dessa, ele ia ficar... Nossa, eu imagino que ele ia ficar muito triste, muito decepcionado com os fãs, que é a razão dele ter continuado, a família dele. Ele ficaria muito triste com certeza. E a gente sabe que aonde está mais concentrado também essa sexualização assim, de idol, sabe, por parte de fanfics e redublagens, é no exterior, aqui no Brasil. A gente tem muito esse conteúdo, nossa, demais. Se você pesquisar no YouTube, ASMR de K-pop mais 18, tem muita coisa desse tipo, muita fanfic. As pessoas pegam às vezes anime, pegam também vídeos, sabe aqueles vídeos de asiáticos que são homossexuais e namoram? Então pegam, aí fazem muitos edits também para poder alimentar tal chip, para poder alimentar tal fã. Isso é muito triste. Bom, gente,
Por que as empresas nunca tomaram atitude sobre isso? Uma vez eu vi uma youtuber que faz esse tipo de conteúdo, produz esse tipo de conteúdo que são ASMRs maiores de 18 de K-pop, e ela estava explicando e falando que as empresas, elas têm total conhecimento disso que os fãs fazem. E elas talvez não retiram do ar porque dá lucro para a empresa, gera algum tipo de lucro para a empresa. Bom, eu não sei explicar o certo, mas é como se a empresa ela também conhecesse os chips mais famosos. Então vamos supor, vou pegar o grupo BTS. Se a empresa sabe que um dos chips que mais dá briga é o V e o JK, então a empresa vai fazer o quê? Vai colocar mais o JK com o Jimin, ou vai colocar os três juntos, porque aí vai dar mais audiência, vai aparecer Taikuka de não sei da onde, fã do Jimin de não sei da onde, John Kuka de não sei da onde, pra brigarem, pra discutir, e aí qualquer expressão que os idols eles fizerem, mas que tá triste por causa de tal chip, isso e aquilo, e aí gera uma certa audiência sim, né? Porque os ARMYs eles estão o tempo todo assistindo conteúdos do BTS, fazendo edits e isso e aquilo. Então, assim, tem muito conteúdo do BTS na internet. O que mais tem são pessoas abrindo canais para dar notícia de BTS, para fazer edits dos meninos e essas coisas. E meio que as empresas acabam ganhando em cima disso, de pessoas que têm canais grandes e famosos, e a empresa acaba ganhando em cima disso. Por quê? Porque tá dando mais visibilidade para o seu grupo. O grupo dela tá espalhado por toda a plataforma. E a empresa também não faz isso porque são inúmeros canais, não são canais só brasileiros. Também tem canais americanos e isso e aquilo, que fazem essa sexualização dos idols. Então, se ela fosse retirar isso tudo do ar assim, acho que talvez traria um certo lucro para a empresa. Ela teria que fazer um gasto a mais. Então, acho que deve ser por isso que ela não mexe nessas coisas. Mas, minha opinião agora. Eu acho que a empresa deveria sim tomar atitude. Afinal de contas, a empresa ela investe muito dinheiro em certas coisas para receber muito dinheiro depois. Então, assim, tomar uma atitude sobre pessoas que se dizem fãs, mas sexualizam os idols e depois pedem por respeito, é algo totalmente inaceitável. Gente, uma vez, minha colega, ela estava no Facebook, e o Facebook é um site também, é um app muito estranho, a gente sabe. E aí, ela viu um comentário de uma pessoa falando assim: gente, vocês já pesquisaram tal coisa? Não me lembro o nome. Aí ela pegou e curiosa foi lá e pesquisou. Quando ela pesquisou, é um site pornográfico, e nesse site, o que as pessoas fazem? Elas pegam corpos de homens nos atores de programas e pegam o rosto de um idol e colocam o rosto dele no corpo como se fosse ele. E aí depois ainda tem historinhas também sobre esse idol, assim, como se ele fosse um ator. E também existe muitos vídeos em sites para mais de 18 que, por exemplo, pega um coreano que tá de máscara e que parece com um idol e coloca o título: tal fazendo tal coisa. Não posso falar desse tipo de coisa aqui. Gente, eu não lembro o nome. Eu e a Pink, a gente até fazer Eu e a Pink não, desculpa. Eu e essa minha colega na época, nós íamos até fazer um vídeo falando sobre isso. Porém, eu não achei o site mais. Na época também era muito complicado e a gente não tinha o canal. E esse site deveria ser banido, deveria ser denunciado, porque é um site muito grande. Muitas pessoas entram nesse site, é muito nojento e uma falta de respeito. E assim, não são nem só fãs que fazem isso, gente. Pessoas que nem conhecem o grupo, para ganhar view, para ganhar like, curtida, sei lá, fazem esse tipo de montagem. Principalmente aqueles que sabem editar. Então, se você é uma pessoa que é a favor disso, por favor, pare. Você tá sendo fã de uma forma errada. Isso não é legal, isso não é bacana. Você quer ver tal tipo de conteúdo? Vê, só que não sexualiza o seu idol. Até porque, pra gente, ele tem que ser idol apenas, o cantor, não aquele homem que a gente quer desejar, o que a gente quer olhar. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido.
Um beijo, bye bye!